Tranquilo? Amém? Estamos novamente aqui, o estudo da Palavra do Senhor. E nós estamos fazendo estudo sobre a pessoa de Deus, a pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina de Deus, os atributos de Deus, os atributos de Jesus, os atributos do Espírito Santo. Nós pegamos o empreitada de 3 meses mais ou menos, e já começamos, né? Já tem quase um mês que nós começamos, já tem para 3 semanas. Nós já tentamos de uma forma bem sistemática, domingo pela manhã, domingo pela manhã e toda quinta-feira. Nós estamos voltando para poder as pessoas poderem conhecer melhor Deus. Em João 17,3 a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que conheça a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então eu entendo que cada crente precisa de se achegar a essa palavra de Deus e conhecer realmente quem é Jesus. E você conhecendo quem é Jesus, você vai poder servir melhor Ele. E um ponto muito importante é o estudo da palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de ser feliz, ou a verdadeira felicidade do povo de Deus. E entender se você realmente está vivendo esta verdadeira felicidade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor pedindo que Ele fale conosco através da palavra dele. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de estar louvando ao Senhor com esses cânticos que cremos que chegou ao teu trono de graças, Pai, porque estes cânticos representam aquilo que nós expressamos do fundo do nosso coração ao Senhor. E agora, meu Deus, diante de todo o temor e tremor, a tua palavra será lida. A mesma palavra que criou o céu e a terra, é a mesma palavra que está nos preparando para o retorno do Senhor. Pai, nos use nessa noite como instrumento das tuas mãos, que esta tua palavra nos ilumine através do teu Santo Espírito, para que possamos entender e compreender o recado do Senhor para os nossos corações, e nos capacita, ó Pai, para vivermos dentro da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 3. Aqui vai estar falando sobre essa verdadeira felicidade que o povo de Deus tem, a verdadeira felicidade que cada servo do Senhor que está atento, o agir de Deus, o mover de Deus, a volta de Cristo. Eu quero dizer para você que essa verdadeira felicidade, ela está no coração daquelas pessoas que estão ansiosos, aguardando a redenção, aguardando o retorno de Cristo, aguardando para estar na eternidade com Ele. Aqui Jesus diz para João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? O tempo está próximo. Aqui Jesus ele traz a revelação a João, aqui na ilha de Patmos, mostrando para João a respeito das coisas que deveriam acontecer nos últimos dias. E aqui nós vemos o livro de Apocalipse, o livro da revelação, a doutrina dos últimos dias, a revelação de Deus para toda a raça humana. E aqui o Evangelho, Jesus dizendo a João, ele começa dizendo: bem-aventurados. A felicidade nossa, irmãos. Se você quer ser uma pessoa feliz, lê a Escritura Sagrada. Dedique tempo à leitura da Bíblia. Nós temos incentivado as pessoas a retornar para as Escrituras. Lê a palavra de Deus. Tenha leitura. Medite na palavra de Deus. Hoje pela manhã mesmo, colocando no estudo que estamos fazendo, tem muitas pessoas que não conhecem Jesus, falam de Jesus, pregam o nome Jesus, mas não conhecem os ensinos de Jesus. O Jesus que as pessoas estão ensinando, principalmente no nosso Brasil, posso dizer que 90% dos ensinos no Brasil não pertencem ao Jesus que a Bíblia ensina. Você precisa de conhecer o Jesus das Escrituras, porque a Bíblia testifica quem é Jesus.
Então Jesus falando para João: feliz aqueles que leem a palavra. Você está escutando a palavra essa noite? Continue lendo a palavra, vai examinando a palavra. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz que examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer conhecer Jesus melhor? Quer conhecer a palavra de Deus melhor? Comece a ler, comece a estudar, comece a meditar na palavra de Deus. Você encontrará a verdadeira felicidade, porque a palavra de Deus, irmãos, assim como Jesus declara que é a verdade, Ele também diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, é a verdade que liberta o homem, é a verdade que traz toda felicidade, toda vida abundante ao homem. Quando nós falamos, irmãos, sobre essa verdadeira felicidade, isso está voltado para a eternidade. Nós nascemos, irmãos, nós somos criados por Deus, por Ele e para Ele. Nós somos criados, irmãos, para viver para sempre, ou sempre na presença de Deus. O homem, se ele não estiver na presença de Deus, ele não é feliz. Ele pode ser o cara mais religioso que for, ele pode ter o conhecimento que for, se faltar a presença de Deus na vida dele, está faltando tudo. E a felicidade do homem está presa onde? Ele viver em comunhão com Deus, examinando a palavra, aqui na presença de Deus e na eternidade com Deus. Eu sempre coloco para as pessoas que a nossa vida aqui é um ensaio para a eternidade. Aqui o teatro está só começando, aqui a festa está só começando, aqui é só um ensaio, aqui a gente vemos por parte, mas quando vier o dia perfeito, aí sim estaremos livres do pecado, estaremos para sempre com o Senhor. Isso te traz tranquilidade. Se não te traz, comece a examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam da salvação que há em Cristo Jesus. Então ele diz: felizes aqueles que leem. Segundo lugar, felizes aqueles que ouvem as palavras da profecia. Porque, meus amados, cada palavra da profecia, cada palavra profética aqui que está em Apocalipse, há de cumprir. O próprio Jesus mesmo diz: tudo está feito, tudo está determinado. Esse sofrimento que há de vir sobre todos os moradores da terra, sobre a igreja, em todas as partes, já está feito, já está escrito, já está decretado. Tudo isso irá acontecer. Não tem como a humanidade escapar. Não tem como dizer que esse mundo não vai acabar, como muitos estão dizendo por aí. Alguém diz que o mundo acaba quando você morre. Tudo bem, o mundo pode acabar para você quando morre, mas um dia tudo que teve princípio terá fim. Toda a matéria será destruída, será toda como a palavra de Deus, as palavras proféticas. Não tem como. Até a própria mesmo a terra está envelhecendo. Ele diz que felizes aqueles que ouvem. Então, meus amados, esteja atento às palavras proféticas. Estude Apocalipse. Estude o que Jesus diz quando a iniquidade vai multiplicar e o amor vai se esfriar. Faz todas as escrituras para você ver como nos últimos dias vão surgir. Você vai ver o apóstolo Paulo tratando com Timóteo a respeito dos últimos dias. Haverão homens avarentos, filhos ingratos, filhos desobedientes. Você vê nos últimos dias serão dias difíceis. E aqui Apocalipse mostra as crises, a crise mundial, a crise na religião. Aponta o Apocalipse 3:20 mostra Jesus ficando do lado de fora do grupo que se diz ser evangélico. Lá diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e aqui ele diz que bem-aventurado aqueles que ouvem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Aqui mostra, amados, a responsabilidade individual
de cada um de nós. Cada ser humano vai prestar conta a Deus, estando dentro de grupo evangélico ou fora. Cada um de nós vamos dar conta da nossa vida íntima, daquilo que fizemos nos bastidores. Eu entendo que a Bíblia mostra que naquele dia todos os segredos do coração do homem será revelado. Cada um de nós. Então feliz aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Preste bem atenção, amados, no que está acontecendo. Pelas palavras de Apocalipse, por toda a profecia bíblica, os dias do fim estão próximos. Precisamos de preparar a igreja nos dias do fim da próxima. Isso leva ao quê? A eu e você, fazendo parte da igreja, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho e cumprir o ministério, cumprir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque, meus amados, pense bem: quantos amigos, quantas pessoas você tem ao seu lado que não conhecem a Cristo? E olha, muitas vezes nós estamos perdendo tempo entre nós, digamos assim, com problemas entre nós. E quantas pessoas sem Cristo estão precisando de ouvir o Evangelho? E às vezes os problemas que nós temos sugam toda a nossa força. Esquecemos que nós devemos dedicar a nossa vida em prol do Evangelho, alcançar tantas almas que estão precisando de ouvir o Evangelho e de se preparar para entrar na eternidade. Bem-aventurado aqueles que ouvem, que têm entendimento do que está acontecendo. Tem pessoas, meus amados, que ficam achando que as coisas vão melhorar. É a esperança de todo ser humano. Eu, como cidadão, eu tenho o desejo que as coisas melhorem. Mas, afinal, filho, você é cidadão de onde? Você não é cidadão do céu? Você não é estrangeiro aqui? O problema do Brasil, o problema do mundo, irmãos, não é a fome, não é a corrupção. Isso não é o maior problema. O maior problema, sabe qual é? É o pecado. Depois que o pecado entrou aqui, irmãos, não adianta. Ser humano nenhum vai conseguir dar um jeito no caos. Eu chamo isso de caos. O caos que é mundo, irmãos. Isso te vai de mal a pior. Essa é a tendência dessa ordem mundial que chamamos. Pode haver momentos de aparência de paz, mas não é a paz que Jesus dá. O Brasil, cada pessoa pode ter dinheiro, pode ter os melhores níveis de primeiro mundo aqui no Brasil, mas você vai entender que, como país de primeiro mundo, tem como o Japão, Estados Unidos, tem problemas piores até do que o próprio Brasil. O problema do mundo, irmãos, é o pecado no coração do homem. Se o homem não se voltar para Deus, se o homem não se arrepender dos seus pecados, a única forma da coisa melhorar aqui nesse mundo é se todos se convertessem. Mas isso aí as pessoas não querem fazer isso. Meus amados, felizes aqueles que ouvem, que entendem o que está acontecendo aqui neste mundo. Você precisa ter entendimento. Eu coloco para você que só o Espírito Santo de Deus pode dar entendimento para poder viver nesses dias difíceis em que nós vivemos. E é muito importante quando o autor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que aproxima de Deus crê que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Nós temos em tempo naquilo que o apóstolo Paulo diz, que o justo viveria pela fé. Ao ler a palavra de Deus, que bem-aventurados que leem, peça a Deus sabedoria mediante o conhecimento que você tem. Peça no Espírito Santo que revele através da palavra aquilo que Ele deseja falar ao seu coração. Que fez aqueles que ouvem, que entendem. Não adianta nada você ler a Bíblia e não ter entendimento de Deus falando com você. Porque quem criou a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito de Deus, te dará entendimento desta palavra. E Jesus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade que é a palavra. Não adianta você falar na cabeça da pessoa, não adianta brincar, não adianta.
É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é a obra do Espírito que faz a obra, porque a Bíblia declara que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta você se pegar a letras, mas a letra, a Escritura, a palavra de Deus, com o poder, o entendimento do Espírito Santo de Deus, ela te dá vida. Ela é tão poderosa que ela é capaz de separar algo que até hoje nenhum teólogo conseguiu separar: a alma do Espírito. Então ela tem poder para transformar a sua vida, as nossas vidas. Em último lugar, ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes aqueles que guardam, irmãos, aquilo que eu vou repetir novamente, no pensamento oriental, quando alguém diz que conhece uma pessoa, eu sei algo de cor, ele sabe aquilo de coração. Ele é uma pessoa que guardou a palavra no coração. Então, quando eu entendo que a pessoa é feliz porque guardou aquela palavra no coração, é porque ele obedece a palavra. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus, só a revelação de Deus através do Espírito Santo de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus pela palavra, que é capaz de nos levar a obedecer a palavra de Deus. E o próprio Jesus, que revelou aqui para João, ele diz que vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então ele diz aqui para João: felizes aqueles que guardam, felizes aqueles que guardam as coisas escritas aqui em Apocalipse, nessas profecias, porque o tempo está próximo. É tão sério, meus amados, que o próprio Jesus mesmo disse que o retorno do Filho do Homem, esse dia se pegaria muitas pessoas de surpresa. Ele disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até que Noé entrou na arca e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Eu posso dizer que, em primeiro lugar, irmãos, muitas vezes o homem leva a vida dessa forma. Ele leva a vida aqui nessa terra por não obedecer a palavra de Deus, por não guardar a palavra de Deus, quando a sua vida já passou e ele não serviu ao Senhor. Entra aquela palavra profética, né, que acabou a seca, passou o verão, acabou a seca e nós não estamos salvos. A pessoa passa o tempo quando assusta, chegou a velhice, quando chega, ou terminou a sua trajetória na terra foi interrompida, seja jovem, seja pessoa adulta, ou mesmo uma pessoa anciã, e ele não recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele não se rendeu aos pés de Cristo. Ou aqui mostra a vinda de Cristo. As pessoas vão levar a vida totalmente desregrada, tanto ocupado com as coisas do mundo, que Cristo está voltando. As coisas estão acontecendo, irmãos. Cada profecia está cumprida e as pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo. Aquilo que a gente vê em Apocalipse 3:20, irmãos. Olha a profecia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Pega bem, como é que está a minha participação na igreja? Olha a filosofia que está sendo ensinada no nosso Brasil. O que tem de Bíblia? Olha o Jesus das Escrituras. Olha o estilo de vida que Cristo tinha. Olha o que Ele colocou para a igreja. E olha como a igreja está caminhando, como eu e vocês estamos caminhando. Precisamos estar atentos, amados, quando as profecias estão cumpridas. Diz que o tempo está próximo. Você tem obedecido às Escrituras? Você tem que pregar o Evangelho até os confins da terra? Irmãos, mais de 1/3 do planeta Terra ainda não sabem que Jesus veio a este mundo. Mais de 1/3, tá? Não sabem. E no Brasil você vai achar muitas pessoas que nunca ouviram falar Jesus Cristo. Eu tive no Ceará, há uma década atrás, quando eu disse para uma mulher que Deus teve um filho, ela e a família dela
ficaram assustados de saber que Deus tinha feito um filho, mas eles conheciam quem é Padre Cícero. Irmãos, a igreja precisa de acordar. O tempo está próximo. A igreja precisa, nós precisamos de acordar. Precisamos de obedecer o ide de Jesus. Felizes aqueles que guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, já disse que breve ele voltará. Eu digo para os irmãos que ele não retarda a promessa dele. Jesus não virá demorar a voltar aqui. Eu entendo quando a palavra diz que Deus ele está dando uma oportunidade para que os homens se arrependam. E eu entendo que Deus está dando oportunidade para a igreja poder levar, poder obedecer o ide de Jesus. Então eu deixo um desafio para você, meu amado, em última conversa: obedeça ao Senhor. Olha o seu ministério, como está o seu ministério? O que você está fazendo com ele? Meus amados, quantas pessoas não estão nem ali, estão olhando o ministério dos outros. E qual o trabalho que Deus tem colocado no seu coração? Para você alcançar almas. Deus te deu dons, Deus te deu talento. Sim, todos têm desafio, todos têm problema. Mas, meu irmão, onde você estiver, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, toda semana, utilize todas as forças, utilize todos os seus, tudo que você puder, para falar do amor de Deus, para poder testemunhar do amor de Deus, porque o tempo está próximo. Você já está pensando quantas pessoas você viu hoje que amanhã você nunca verá? Quando eu estive no Nordeste, quando eu viajo assim para vários lugares, eu paro, sempre tem uma coisa no meu coração, penso: estou vendo aquela pessoa ali, eu creio que nunca mais eu irei ver. Possivelmente a gente deve encontrar na eternidade. Olha quantas pessoas passou na sua vida que você nunca mais verá. E entenda uma responsabilidade, irmãos, em colocar em nós, no nosso coração, de anunciar Jesus, de falar o verdadeiro evangelho para as pessoas, quer eles ouçam ou não. Então peça a Deus nessa noite que Ele dê ousadia para você viver essa felicidade de ouvir, de ler, de ouvir e de obedecer. Amém? Que Deus,